Graça e paz, amados. Nós vamos dar início a mais uma das nossas aulas de liderança e discipulado. Nós vamos trabalhar o tema 11, a presença de Deus através do louvor e da adoração. Mas antes disso, eu peço que você pegue sua apostila, pegue a Bíblia para fazermos acompanhamento nessa aula. Hoje vai ser uma aula um pouquinho corrida, porque o conteúdo é muito extenso, mas você pode estar pausando essa aula, para você poder estar acompanhando na Bíblia, acompanhando na sua apostila, para que você possa absorver tudo quanto Deus deseja transmitir ao seu coração através dessa aula. E peço que você tenha tido também um tempo de oração, que você possa ter orado pelo seu parceiro de oração, que você possa ter clamado pela sua turma, que você possa estar buscando por aqueles que estão nessa caminhada contigo, porque chegar até esse tema 11 não é fácil. Nós estamos agora na página 101 e isso não é fácil. São desafios, são obstáculos e você precisa permanecer até o final. O objetivo desse curso não é que você tenha um diploma a colar na sua parede, mas é alcançarmos aquela estatura de sermos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Então te convido nesse momento a fazermos uma oração pessoal e nesse momento você também esteja intercedendo pelo seu parceiro de oração, que você separe esse tempo, dê uma pausa se você precisar, para você se estender, se dedicar a esse tempo de oração. É muito importante você clamar ao Senhor antes de começar a sua aula, que você esteja firme no seu devocional, esteja em dia com o seu devocional, buscando, insistindo, perseverando, tendo esse tempo de conexão com Deus, de comunhão com o Senhor, para o seu crescimento, para a sua vida espiritual. Vamos conversar com Deus. Senhor Deus, te suplicamos, ó Pai, pela tua provisão e graça. Louvamos o teu santo nome, porque tu é fiel e poderoso, Deus. O Senhor nunca nos deixa só, Pai, por isso nós te louvamos e pedimos a tua direção, Pai Celestial, na ministração dessa aula. Que cada aluno, Pai Celestial, que está dedicado, Pai amado, à busca por alcançar essa estatura de discípulo do Senhor, Deus, possa ser bem-aventurado, Pai amado, em cada aula, Pai Celestial, que ele tenha assistido. Que o conteúdo, Pai amado, que o Senhor tem preparado, possa alcançar esses corações, Senhor. Não nos deixe de maneira nenhuma, Pai Celestial, negligenciar esse princípio. Fale conosco, Senhor, seja conosco no decorrer de toda essa aula. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos começar nesse tema 11, que tem como título A Presença de Deus através do louvor e da adoração. E esse tema é um tema muito vivo, muito rico, porque ele vai trabalhar não somente a canção, mas estamos falando de adoração, uma entrega. E o objetivo é entender que Deus é o único ser digno de louvor e de adoração. E que nossa atitude ante a Ele deve ser permanentemente de profunda devoção, respeito e adoração. Então todo o tempo em que nós estamos ligados nesse tempo de adoração, de entrega ao Senhor, nós precisamos entender que Deus é soberano. Entender a grandiosidade do Senhor, está inteiramente devotado a Ele, lançado, prostrado. Ainda que nós estivermos adorando a Ele de pé, ainda que nós estivermos adorando de joelhos, ainda que estivermos adorando sentado, o nosso sentimento para com o Senhor deve ser de total entrega. A nossa adoração tem que ser com reverência plena. Então, quando nós estamos na presença do Senhor para cultuar, para adorar e para bendizer, temos que trazer isso sempre em memória e no controle em nossos corações, que no decorrer de toda a nossa trajetória em adoração ao Senhor, nós precisamos render graças, honras e adoração ao Senhor. O nosso texto base está em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que vai estar já incluso na nossa introdução, que vai estar dizendo assim: hoje é comum reconhecer certas pessoas por sua fama, poder ou riqueza, mas também há muitos casos em que as mesmas pessoas decidem procurar essa honra através de obras e projetos que empreende, violando os princípios do reconhecimento do único que merece ser adorado, Deus. Então já é comum no nosso meio vermos artistas, até mesmo no meio gospel, que gostam dessa honra, gostam de ser venerado. Muitas das vezes nós, quando estamos se saindo bem em algum empenho na obra do Senhor, acabamos recebendo para nós
os aplausos, recebendo para nós os créditos, os méritos e deixando esse princípio de que nós fizemos para adorar ao Senhor. Então, nesse texto hoje, nessa lição, vai nos ajudar a se policiar, porque o sucesso nessa caminhada cristã é do Senhor. Nós vamos ter um progresso, nós vamos ter um empenho, um desenvolvimento pela nossa dedicação plena ao Senhor, mas sem deixar que a honra e a glória seja dada a Ele. Nesse ponto da introdução, nós vamos trabalhar que Deus está buscando os verdadeiros adoradores. E esse tema de que Deus está buscando os verdadeiros adoradores vai nos levar a outras 3 perguntas. Quando nós devemos louvar e adorar? Onde nós devemos louvar e adorar? E por que adorar e louvar a Deus? Então o texto vai estar dizendo assim na nossa apostila: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Esse é o nosso texto base falando sobre esse ponto da adoração. Não só pessoas que lhe adorem na igreja, mas pessoas que têm a adoração como um estilo de vida. Então, pararmos nesse ponto, no início da lição, e já tentarmos entender que tipo de adoração nós estávamos prestando ao Senhor. Porque é natural nós vermos pessoas que só conseguem se conectar com Deus na igreja. Pessoas que só conseguem se sentir num ambiente espiritual quando está envolvido com os irmãos. Mas o que o texto nos propõe, o que a Bíblia nos propõe, é que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores, ele tem adoração como estilo de vida. Então é um tempo constante na vida, na trajetória, na caminhada, de você estar adorando ao Senhor. É em todo tempo e em fora de tempo, estarmos dedicando a nossa vida em adoração ao Senhor. O texto vai estar dizendo assim: não músico ou grupo de louvor, nem algo para distrair os jovens, ou que cante enquanto as pessoas chegam à igreja. Todo mundo tem o dever de, quando estar na presença do Senhor, de se enquadrar nessa busca do Senhor, de ser um verdadeiro adorador, de sermos adoradores por excelência diante de Deus. Então não pode ser algo superficial na nossa vida. Não pode ser algo que simplesmente ensaiamos para fazer com perfeição. Mas cada louvor, a cada pronúncia, isso tem de partir do nosso interior, devotando-se ao Senhor, se entregando com graça ao Senhor e trazendo também as pessoas a terem essa mesma essência. Pessoas que ainda não tiveram uma conexão com Deus, através da nossa vida de adoração, venham sentir esse desejo e alcançar. E por isso nós somos discípulos do Senhor, para fazermos discípulos para o Senhor. A primeira pergunta diz assim: quando devemos louvar e adorar? O texto em Salmos 34, versículo 1, vai estar dizendo assim: bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então nós vamos entender que é uma prática constante. Quando estamos em casa, quando estamos na rua, a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa prioridade de vida é sempre adorar ao Senhor. E nós não temos tua jornada. Não somos cristãos por um período, não somos adoradores por um tempo, nós somos constantemente adoradores do Senhor. E temos que, nossos lábios sempre têm de pronunciar louvor ao Senhor. Em tudo que nós realizarmos tem que transpirar essa adoração ao único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Então, nossa segunda pergunta: aonde então nós devemos louvar e adorar, já que eu tenho que adorar a todo tempo, como diz o texto? Nós podemos entender que o ambiente, ele é infinito. Aonde nós estivermos, é momento de adorar ao Senhor. Aonde nós estivermos, com as nossas atitudes, não somente com palavras, nós também louvamos ao Senhor. Quando nós estamos em nossa casa, como diz em Salmos 149, quando nós estamos
na igreja, no templo do Senhor, como o salmista também vai descrever muitas das vezes o seu desejo de estar na presença do Senhor no templo, no santuário, para render graças ao Senhor, para se entregar. E não há dúvida de que quando nós estamos na igreja, por exemplo, reunidos, cheios de irmãos, com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, fica ainda muito mais gostoso a adoração, nós se entregamos ainda mais quando temos louvores que nos faz refletir aquilo que nós queremos dizer para o Senhor, que cada canção que se torna como nossa oração pessoal fica ainda muito mais empolgante, impactante na nossa adoração. Mas na parte C, na presença de não cristão, me chama muita atenção o Salmo 126, no versículo 2. Nós vamos até dar uma lida nesses salmos agora, para você poder entender e compreender a profundidade do amor de Deus sobre nossas vidas e o quanto é importante sermos fiéis ao Senhor nesse ponto da adoração. Porque quando nós adoramos ao Senhor na presença de pessoas não cristãs, nós não realizamos uma adoração somente de lábios, mas fazemos algo que o nosso intelecto muitas das vezes ele nem compreende o como o Espírito Santo está agindo no nosso torno, aqueles que estão nos olhando, nos observando, e quantas vidas estamos alcançando simplesmente por fazermos aquilo que nos agrada, adorar ao Senhor. No Salmo 126 diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esse. Observa nesse texto. Eles voltaram do cativeiro, era uma vitória pessoal e eles começaram a se alegrar. E a alegria deles não era com festas, com farra, com muita cerveja, com churrasco. A alegria que eles expressavam era louvar o nome de Deus. A alegria de Israel que voltou do cativeiro era bendizer o nome do Senhor. E as nações observavam aquilo e diziam, poxa, olha o grande agir de Deus na vida daquele povo. Então entende que quando nós louvamos a Deus pelos motivos de vitória, louvamos a Deus por motivos de situações diversas até que ocorrem em nossas vidas, mas ainda assim louvamos a Deus, outras pessoas nos começam a nos observar e falam, poxa, olha o que Deus faz com ele, olha o cuidado que Deus tem com ele. Então começa a surgir o interesse de louvar e adorar ao Deus que você louva. Então esse Salmo 126 descreve um ponto muito interessante, quando pessoas que não conhecem a Deus começam a observar pessoas que louvam a Deus em espírito e em verdade e começam a sentir o interesse de conhecer a Deus. Então o louvor também é uma prática evangelística que nós realizamos. E nos leva a nossa terceira pergunta: por que adorarmos e louvarmos a Deus? Por que adorarmos e louvarmos a Deus a todo tempo? Por que estarmos, então, louvando a Deus na presença de pessoas não fiéis? Porque Ele é digno. Ele habita entre os louvores do seu povo. E porque nós fomos criados para o seu louvor. Isaías 43, 21 vai dizer que o Senhor criou o seu povo justamente para o louvar, para o adorar, para o enaltecer. Então nós somos feituras do Senhor. Somos criados para esse louvor. Apocalipse vai dizer que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Então quando nós se posicionamos em adorar, nós fazemos algo que é próprio para o nosso Deus, fazemos algo que verdadeiramente agrada ao nosso Deus e algo que nós fomos criados para poder fazer. Então se é algo que você pode fazer com perfeição, isso é adorar ao Senhor. O nome da nossa melhor profissão é a adoração. Por quê? Porque nós fomos criados para isso, somos feitos para isso. Esse talento já habita em nós, já temos essa essência para adorarmos ao Senhor em espírito e verdade. Somos criados para adoração, como diz Isaías 43, no versículo 21. Aí no nosso primeiro ponto, nós vamos começar a entender a importância da adoração na vida do homem. Por que isso reflete em nossas vidas de forma positiva? Por que isso nos influencia a um crescimento espiritual? E o que isso pode beneficiar a nossa caminhada sobre essa terra? Nós vamos entender então que no Salmos 19, versículo 14, vai dizer assim: que a palavra de meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós vamos entender que este versículo literalmente diz: permita que o que eu fale e o que o meu coração sussurra seja um deleite para ti, Senhor. O adorador não pode usar a boca para algo diferente do que honrar a Deus, porque o homem fala com a sua boca do que há no seu coração. Então vamos entender como que influencia em nossas vidas, só para essa primeira parte aqui. Entende que se nós conseguirmos purificar, buscando o Espírito Santo, essa purificação, o nosso convívio com as pessoas, o convívio social já fica muito mais saudável? Porque o que a Bíblia nos propõe é que não haja impureza nos nossos lábios e que não haja impureza no nosso coração. E como que é muito mais fácil você se relacionar num convívio social, sendo uma pessoa pura, limpa do coração e de lábios, alguém que não fica proferindo palavras torpes, alguém que não trata as pessoas com desrespeito, alguém que não fica maquinando mal contra os outros? Nós vamos entender que essa purificação, ela é possível e é necessária sobre as nossas vidas. No primeiro ponto dessa questão vai estar dizendo assim: de uma só boca não pode sair bênção e maldição. O adorador não pode mentir, nem criticar, nem murmurar, nem fofocar, nem ser negativo. Em Tiago 3, 8, 12, ele vai estar trabalhando esse ponto de uma forma muito rica, muito peculiar. Tiago vai estar falando que não pode de maneira nenhuma uma mesma fonte jorrar dois tipos de água, uma água doce e uma água salgada. O que Tiago vem dizendo é que sobre as nossas vidas tem de haver um padrão do Senhor, que sobre nossas vidas nós temos que trabalhar o conceito do Senhor, que nós temos que dessa vez renunciar verdadeiramente à nossa natureza carnal e deixar que o Espírito Santo nos eleve a sermos verdadeiramente seres espirituais. No segundo ponto vai dizendo: nenhum homem pode dominar a sua língua. O homem não pode domar a sua língua, mas o Espírito Santo sim, se nós colaborarmos permanentemente louvando e adorando e submetendo todas as nossas conversações ao que em verdade agrada a Deus. Então o que Tiago está dizendo? Tiago vai estar dizendo o seguinte: a língua do homem, ela tem o poder de louvar e de adorar, e também tem o poder de maldizer. Então ele vai dizer: irmãos, não convém que nós venhamos fazer dessa forma. Nós precisamos manter um padrão. Se nossos lábios enaltecem o nome do Senhor, ele também tem de bendizer as pessoas, tem de proferir palavras positivas, palavras que edificam, palavras que trazem as pessoas a sentir o desejo de buscar e adorar o nosso Deus. Então o que Tiago está dizendo: vamos deixar essas práticas de duas fontes e vamos começar a caminhar para algo que é verdadeiro, uma purificação social, uma purificação no nosso comportamento, o que também traz uma purificação espiritual. Nesse ponto, no segundo ponto, está dizendo que o homem, ele não pode domar a sua própria língua, mas o Espírito Santo ele pode. A partir do momento então que nós deixamos o Espírito Santo nos orientar, trabalhar sobre isso e vamos caminhando firme nesse posicionamento para um crescimento espiritual, nós vamos deixando de lado as antigas práticas, aquelas práticas pecaminosas, os costumes sociais, porque no convívio que nós temos hoje em dia, é natural que pessoas profiram palavras torpes, mas nós, quando estamos direcionados pelo Espírito Santo para essa essência de adoração, nós vamos compreender que os nossos lábios agora são purificados pelo Espírito Santo do Senhor. As razões pelas quais as pessoas não adoram a Deus, esses pontos são muito interessantes. Por quê? Porque é justamente esse ponto que nós estamos trabalhando no crescimento. Pessoas não adoram porque ainda não conheceram o Senhor. Muitas pessoas vão deixar de adorar porque tem medo do desconhecido. E nós que já temos essa oportunidade de sermos aliançados com o Senhor, através do nosso louvor e da nossa adoração, nós apresentamos as outras pessoas ao Deus ao qual nós servimos. Pessoas têm deixado de adorar ao Senhor porque tem um conceito equivocado sobre Deus. Então isso também é um trabalho que elas vão entender em nossas vidas, como que Deus age conosco, como nós agimos com Deus, e através desse relacionamento da nossa adoração, outras pessoas vão sendo alcançadas para adorar ao Senhor. Então
tudo vai ser baseado, tudo vai ser focado na nossa forma de agir, na nossa forma de adorar. Porque nós somos os discípulos do Senhor. Nós vamos seguir os passos do Senhor Jesus. E é olhando para as nossas ações que as pessoas vão alcançar os seus objetivos. Então, nós no ponto 4, nessa parte 4 aqui, vamos entender o seguinte: porque não há intimidade. Esse ponto me chama a atenção porque é algo que nós também podemos tentar entender. Em que nível de intimidade está o nosso relacionamento com o Senhor? Em que nível de intimidade está o seu relacionamento com Deus? E qual grau de intimidade tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Para sermos um discípulo, nós precisamos estar aliançados com Deus. E qual é o ponto que você tem dificuldade? É o devocional, na parte da leitura bíblica, na parte de adoração, na parte do louvor? Você tem dificuldade de separar um tempo para conversar com Deus? Você tem dificuldade de expor as suas necessidades para o Senhor? Então nós precisamos trabalhar em cima daquilo que tem nos faltado com o Senhor. Se tem sido uma prática constante na sua vida, um crescimento espiritual, você entrar no lugar secreto e conversar com Deus, se você se sente livre para poder expor as suas necessidades ao Senhor, você está num bom crescimento, você está gerando um bom relacionamento. Nós só podemos ter intimidade com aquele que nós começamos a conhecer. Você só consegue ser íntimo de um amigo terreno se você verdadeiramente começar a compartilhar coisas com ele. Se vocês começarem a trocar segredos. Se vocês começarem a ter experiências juntos. E assim também com o nosso Senhor. Nós precisamos ter relacionamento com Ele. Ter experiências com o Senhor. Começar a compartilhar. Convidar Deus para participar de todas as coisas na sua vida. Tudo que nós vamos fazer, devemos convidar ao Senhor para fazer parte. Momentos de tristeza, viemos buscar o conforto do Senhor. Em momentos de alegria, viemos compartilhar também essa adoração com o Senhor. Então esse ponto, ele é extraordinário. Em que nível de intimidade nós estamos com Deus? Por quê? Pessoas também não têm adorado ao Senhor, porque não têm aprendido a louvar e adorar. O louvor e a adoração são iguais ao amor. Não são sentimentos, nem tampouco algo inato. O louvor e a adoração são a ação que temos de aprender e isso que vamos fazer a seguir, para que assim possamos tomar a decisão de sermos verdadeiros adoradores. Então nós precisamos entender que nós precisamos praticar essa ação. Não vai ser algo que nós vamos acordar e estamos super íntimos do Senhor. Nós vamos gerar esse desejo, nós vamos gerar essa permanência em nossas vidas, nós vamos praticar essa devoção ao Senhor, nós vamos verdadeiramente sermos alguém que usa a adoração ao nosso Rei, que rende graças ao nosso Senhor. Adorar ao Senhor é o que tem nos motivado, o que tem motivado a estarmos permanentemente nessa caminhada, porque sabemos que Ele é o único digno de todo louvor e de adoração. Nós vamos dar uma divididazinha no vídeo para poder fazer uma segunda parte. Enquanto isso, você vai no banheiro, bebe água, se recompõe nessa adoração, que esse tema é muito importante para a gente.